reunidos na Tua presença, em casa ou em qualquer outro lugar, aqui nesse auditório, nós estamos na Tua presença, e quando nós nos reunimos na Tua presença, coisas boas acontecem. Nós estamos com a nossa mente à Tua disposição, o nosso coração aberto, que o Senhor fale a nós. Por favor, Deus, fale para nós, e que esse assunto ele possa ser de profunda relevância para a nossa vida. E que possamos, Senhor, juntos, fazendo a Tua vontade, nos prepararmos para o dia da Tua volta. Nós te agradecemos, então, porque o Teu Espírito já está conosco aqui e vai nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. Foi o texto que nós concluímos ontem, Mateus no capítulo 4, e vamos novamente considerar um pouco aqui desse texto, fazendo uma rápida recapitulação. Nós começamos ontem com o livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés ele conta aquela experiência que ele teve ali no deserto, e ali no deserto ele cuidava das ovelhas do seu sogro, até que ele viu aquela sarça ardente, e ele se aproxima daquela sarça, uma árvore que queimava e não se consumia, e Deus estava chamando a atenção dele, mas só quando Deus falou que ele se apercebeu de que um evento sobrenatural estava realmente acontecendo. A percepção da presença de Deus acontece na experiência de Moisés pela palavra de Deus. No capítulo 4 de Mateus, nós temos aqui a tentação de Jesus. Jesus ele foi levado, diz o verso 1, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa é uma maneira do autor, e você vai ver que em Marcos e Lucas, esse relato também aparece. As palavras aqui usadas no verso 1 por Mateus, elas, na verdade, parece dar a impressão que o Espírito Santo está colocando Jesus numa armadilha. Não, não é isso. Não é isso. A gente conhece o plano da redenção, e aí Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles entendem que agora o Filho, o Deus Filho, Jesus, encarnado, ele precisava, para começar o seu ministério em favor do Reinaldo, em favor de você, em favor de nós, ele precisava ter essa experiência, ficar à parte. Ontem eu falei para vocês de algumas situações que Jesus viveu na sua infância. Por exemplo, o seu nascimento, a maneira como Jesus nasceu, servindo de chacota. E os seus irmãos, os filhos de José, usavam isso para caçoar de Jesus. Família humilde, família pobre, a maneira como Jesus se comportava diante da indiferença das pessoas, diante das manifestações equivocadas da religião. Você se lembra que Jesus, com 12 anos, já discutia com os doutores da lei, e essa discussão era para apresentar um ponto de vista correto diante do comportamento daqueles líderes religiosos. E não pensem que aqueles homens ficaram simplesmente ouvindo o que Jesus dizia. Eles rebateram isso. Eles incomodaram Jesus. E Jesus, ele como jovem também experimentou a tentação em toda a sua plenitude. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo igual a nós. Então, esse processo
que a gente não gasta muito tempo para comentar, para discutir sobre a infância de Jesus, a juventude de Jesus. A gente fala da sua aparição, né? Como se um hiato de tempo, um silêncio tivesse acontecido do seu nascimento até os 12 anos e depois até os 30 anos de idade. Não, Jesus, ele teve uma vida como eu e você, passando por todas as necessidades que o ser humano passa, com todas as dificuldades que ele passa, o preconceito, as injúrias, as chacotas, as perseguições. E, gente, quando as primeiras revelações da Bíblia são escritas, Satanás ele toma tempo de estudar isso, e quando Jesus aparece, ele que se diz o dono desse mundo, eu vou lutar contra ele. Todas as forças do mal se manifestam contra Jesus, para que ele não fosse bem-sucedido. E por isso, Deus entende que havia necessidade desse Deus encarnado ter esse refúgio espiritual. Porque o que Jesus enfrentaria seria muito grave, muito difícil. E se ele em algum momento vacilasse, a vida de todos nós estava em jogo. E aí Jesus então vai para o deserto e ele passa 40 dias e 40 noites de jejum. Jesus está emagrecido, fraco, macilento. E Jesus está com muita fome, muita fome. Uma coisa que eu queria considerar com você em cima dessa manifestação de uma necessidade que Jesus apresenta nessa circunstância. Como ser humano, Jesus estava sujeito às necessidades, assim como eu e você. E muitas vezes essas nossas necessidades, elas são utilizadas como justificativas para um determinado comportamento diferente da vontade de Deus. Necessidades. Comer, beber, dormir. A nossa questão sexual. Naquele momento ali, o verso 3 diz que o tentador aproxima-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, com muita fome, que covardia, né? Com muita fome, Satanás estrategicamente elabora um plano para que Jesus pudesse, diante dessa necessidade legítima, e era muita fome, ele então cedesse, e aí perderíamos nós o Salvador. A necessidade que Jesus apresentava ali era fome, né? Uma vez, eu acho que eu já contei isso em algum momento, mas vou contar de novo, ou quem sabe pela primeira vez. Uma vez eu fui num evento e ali encontrei umas moças que me perguntavam como que elas deveriam proceder diante de uma situação. A mãe dela, por problemas espirituais, o inimigo se manifestava nela. E aí eu dei alguns conselhos para elas, orientei como elas deveriam agir nessa hora. Nos despedimos com uma oração e o tempo passou. Na semana seguinte a esse encontro, o pastor daquela família foi chamado de madrugada na casa deles. E ele foi chamado porque o inimigo estava se manifestando naquela irmã. E naquele tempo todo que ele passou ali, orando, né, lendo a Bíblia, para que o inimigo fosse embora, ele depois me contou, me procurando, que nesse período que o inimigo passou ali, e naquela luta, o inimigo ele falou o meu nome 4 vezes. Quando ele me contou isso,
eu confesso para vocês que eu fiquei assustado mesmo, com medo, como qualquer ser humano. Fiquei assustado e quando eu voltava para casa, depois de ter encontrado o pastor e ter me contado isso, eu voltei para casa pensando naquilo, fiquei pensando naquilo e a minha cabeça só dizia o seguinte: olha, ele sabe quem é você, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe que horas você levanta, que horas você acorda, que horas você vai deitar, que horas você come, o que você come, o que você vê, o que você ouve. Ele sabe quem são os teus filhos, quem sabe a tua esposa, a tua família, ele sabe tudo sobre você, porque você revelou isso para ele. Ele sabe dos meus pontos fortes e ele sabe também dos meus pontos fracos, onde eu sou forte, onde eu sou fraco. Eu revelei isso para ele. E você também. E essa revelação daquilo que eu sou é a revelação dessas minhas necessidades, quando eu estou sofrendo, quando eu estou alegre, quando eu estou com fome, quando eu estou sem fome, quando eu estou tomado de desejo. Eu revelei isso para ele. E são necessidades. Porém, eu e você precisamos saber, na verdade já sabemos, que as nossas necessidades não devem determinar aquilo que nós somos. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma dieta, ela sabe que ela não deve comer doce, por exemplo. Está fazendo uma dieta, não vou comer doce. Mas o fato de saber que não deve comer doce não significa que ela não vai sentir vontade de comer o doce. E a vontade de comer um doce é legítima, é verdadeira. Não é uma mentira e tampouco não é uma tentação. É um desejo que a gente tem. Tente colocar isso em todas as diferentes situações da vida, inclusive impulsos que se afloram, que se manifestam em desejos que nós temos, que são contrários à vontade de Deus. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é carnal. Nós estamos vivendo dias, sabe, queridos, em que as pessoas, por causa de um fenômeno de comportamento que tem sido denominado como hedonismo, que é a satisfação imediata das suas vontades. Faça tudo, aproveite tudo que você puder hoje. Deus entende, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, então aproveite tudo intensamente. E por conta disso, esse livro aqui tem sido deixado de lado. Qual foi a resposta que Jesus deu, ainda que com uma necessidade legítima, a fome verdadeira, muita fome? Você sabe, Jesus diz aqui: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que vai governar a minha vida, o que vai determinar as minhas ações? Palavra de Deus. A palavra de Deus. Interessante é que, lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés está no deserto. Aqui Jesus está também no deserto. E quem sabe as grandes batalhas da nossa vida estejam também sendo configuradas nesse sentido, num deserto. Quando sentimos fome, sentimos sede, sentimos frio, sentimos medo dos animais que aparecem ali, a solidão, o distanciamento das pessoas que amamos, uma série de coisas que começam a provocar em nós vontades, desejos, os mais secretos.
Alguns que poderíamos perfeitamente deixar que as pessoas soubessem. E alguns nos envergonhamos de tê-los. Ainda que verdadeiros, porque isso não é um julgamento, mas isso é uma declaração de verdade. Naquele dia, o pão era uma tremenda de uma tentação para Jesus. Uma tremenda de uma tentação, pode ter certeza absoluta. Imagine 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Um pão seria um grande banquete que resolveria o seu problema de imediato. Satanás, talvez não, eu vou dizer, Satanás não vai perder tempo comigo, por exemplo, com cerveja. Eu não bebo cerveja, eu nunca bebi cerveja, não tem nada a ver comigo isso. Então, não vai me tentar por isso, eu não vou ficar encantado de ver aquilo ali na mesa de alguém, não vou. Também não usei drogas, isso não significa que eu seja melhor do que você, estou usando isso apenas como exemplo. Mas se Satanás chegar na minha frente e me mostrar um copo de cerveja ou uma droga, para mim vai ser muito fácil resolver isso. Mas, de repente, para você é uma tremenda de uma tentação que se manifesta por conta de um desejo que você tem para usar aquilo. Mas ele sabe qual é o que me chama a atenção, o que me apetece, o que me rouba tempo a considerar, a pensar na possibilidade de usar aquilo, de experimentar aquilo, ou ir naquele determinado lugar. E assim acontece com você também. E isso é verdade, eu não posso negar isso, não posso negar isso na sua vida também. Algumas coisas para mim são fáceis de resolver. E essas mesmas coisas, talvez para você sejam difíceis, muito difíceis. E outras coisas que você resolve facilmente, para mim é uma grande dificuldade. Assim somos nós. Mas imagine se nós não tivéssemos a revelação da palavra de Deus e cada um estivesse aí livre para fazer a sua vontade a qualquer dia, a qualquer hora. Isso seria uma grande desordem. E, ao mesmo tempo, manifestaria a impossibilidade de nós vivermos submetidos a um reino que não é um reino desse mundo. Queridos, a resposta que Jesus dá aqui, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, nem só disso, daquilo que você sabe definir exatamente agora. As redes sociais, nesses últimos dias, elas têm revelado muitas coisas. Profecias, como temos estudado profecias, né? Como temos assistido sermões, como temos ouvido mais músicas, algumas coisas que a gente nem sabia, podcast, né? Agora a gente já sabe, estamos sabendo usar essas plataformas para as nossas reuniões, reativamos o nosso Instagram, o nosso Facebook, né? Enfim, a gente tem progredido nisso daí. Mas esse campo virtual tem revelado muitas coisas. Revelado de pessoas que nós menos esperávamos. Temos sabido de coisas que nos preocupam. E me preocupa também quando uma pessoa tem coragem de revelar determinada atitude, determinado comportamento, e um monte de gente que é crente, que conhece a palavra de Deus, curte aquilo, como se aquilo fosse a coisa mais bonitinha do mundo. Não é um julgamento, eu digo,
não é um julgamento da pessoa. Quem somos nós para julgar? Todos nós somos pecadores. Mas se não está em harmonia com a palavra de Deus, ainda que essa pessoa esteja faminta, ainda que essa pessoa esteja com muita vontade de fazer aquilo, ou de se revelar naquilo, se é contrário à palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou vamos inaugurar um tempo em que os cristãos não vão mais precisar de Bíblia, que os cristãos não vão precisar mais da palavra, que os cristãos não vão mais precisar da orientação do Senhor para viver esse suposto cristianismo. O próprio Jesus, apesar da sua necessidade, ele chorava, ele sentia fome, ele passava necessidades, como todos nós. Mas a palavra de Deus prevaleceu, está escrito, foi a resposta de Jesus. No capítulo 14 do livro de Mateus, capítulo 14, nós já estamos nas considerações finais desse encontro, desse start. E eu quero que você, aí na sua luta, na sua dificuldade, na sua reflexão, você possa pensar nisso. Tem um episódio aqui que eu quero trazer e harmonizar com o que falamos ontem, o que estamos falando hoje, para a gente terminar, então, as considerações desse tema de exaltação à palavra de Deus. A partir do verso 13, a primeira multiplicação de pães e peixes. Verso 13 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ele retira-se à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Jesus, ele retira-se para aquele lugar deserto porque Jesus estava cansado. Jesus, ele se torna popular quando ele começa o seu ministério e ele começa a curar as pessoas. A notícia se espalha: o Emanuel chegou, o Deus conosco chegou. Quando Jesus fala no capítulo 5 de Mateus sobre as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, ele apresentando o reino, as pessoas não querem muito ouvir sobre esse negócio de que bem-aventurados que choram. As pessoas não querem muito saber disso, as pessoas estão interessadas em encontrarem-se com Jesus, porque a notícia se espalha: olha, o paralítico andou, olha, o cego viu. Com certeza, se eu estivesse lá, eu também procuraria Jesus e levaria também os meus doentes para Jesus. O fato é que Jesus, ele está ali retirado porque ele precisa de um tempo nesse corpo humano de descanso. As pessoas não o deixam em paz, as perseguições são constantes e por conta das suas necessidades, Jesus precisa repousar. Mas aí, as pessoas sabem que Jesus vai estar ali naquele lugar, apesar de ser um lugar deserto, e multidões começam a se formar e se dirigem para aquele lugar.
E quando Jesus desembarca, diz o verso 14, Jesus, que queria tanto descansar, Jesus, ele vê uma grande multidão. Ele olha aquelas pessoas. E tem uma palavra aqui que eu acho muito linda, que Jesus, ele compadeceu-se dessa multidão. O olhar compassivo de Jesus. O olhar que penetra a alma. O olhar que consegue enxergar além do que nós enxergamos. Um olhar que consegue penetrar além do que nós apresentamos. Aquelas pessoas levam ali os seus enfermos e, compadecido delas, compadecido de cada uma daquelas pessoas, Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus curou todos os seus enfermos. Todos. Absolutamente todos. A primeira impressão que a gente tem aqui, com um olhar assim um pouco mais frio, racionalista, nossa, Jesus estava tão cansado que ele não queria perder muito tempo ali com aquele povo. É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu me retirei um pouco aqui para descansar nesse lugar deserto, e olha só, vocês estão aqui, uma multidão de gente trazendo os seus enfermos. É isso que vocês querem de mim? Então, tá bom, é isso que vocês querem? Toma. E a Bíblia diz aqui que todos foram curados. E depois de tê-los curado, porque esta era a necessidade que eles apresentavam a Jesus, Jesus poderia dizer agora, ó, vai embora todo mundo, vai, chega. Ficou alguém sem cura aí? Não, está todo mundo curado, então vai embora, pode ir embora para casa. Não era isso que vocês queriam? Não era isso que vocês buscavam em mim? Então podem ir embora. Mas o verso 15 é revelador aqui de que Jesus se alonga, porque ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, essas multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, porque eles estão com fome, Jesus. Manda esse povo embora. Porque você, depois de tê-los curado, e a todos, você continua falando para eles, e o dia está terminando, manda esse povo embora, Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus não queria que eles voltassem para casa simplesmente com a barriga cheia, porque sobraram 12 cestos, você se lembra? Jesus não queria que eles voltassem para casa só porque foram curados, e seria uma grande coisa, porque aqueles cegos, coxos, paralíticos, surdos, mudos, curados por Jesus, eles morreram depois, porque na verdade o grande problema que aquelas pessoas tinham não era a satisfação dessas necessidades que afloram nesse nosso corpo mortal, nessa nossa mente pecaminosa, nessas nossas emoções corrompidas por causa dessa nossa natureza, que tem vontade de fazer coisas diferentes da vontade de Deus, ou de exigir dele coisas que vão resolver o meu problema financeiro, o meu problema de saúde, como se fosse só isso que ele viera trazer aqui. Jesus pode sim resolver e atender as nossas necessidades materiais,
Pode sim. E se for da vontade dele, ele vai fazer. Você pode pedir, porque aquele que busca, ele acha. O que pede, recebe, diz a Bíblia. Mas, na verdade, não foi isso que Jesus viera compartilhar com aquelas pessoas. Sabe por que Jesus ficou até o final daquele dia falando com aquelas pessoas? Porque havia um milagre muito maior que só poderia acontecer na vida deles pela manifestação da sua palavra. Era a palavra que faria diferente. O grande milagre não é a multiplicação dos pães, o grande milagre não é a cura de uma enfermidade. O grande milagre é quando o ser humano pecador se rende à palavra de Deus. E como que um mar bravio, ele se submete ao Senhor para dirigir e controlar a sua vida por amor. Senhor, eu queria fazer isso. Senhor, eu tenho desejo de fazer isso. Senhor, eu tenho vontade de ir naquele lugar. Senhor, eu sinto um desejo incontrolável. Mas por conta da tua palavra, Senhor, que é luz para o meu caminho, que é lâmpada para os meus pés, que é espada, Senhor, que é verdade absoluta, por causa da tua palavra, Senhor. Como disse Daniel, né? Não me deixarei contaminar com as coisas desse lugar. Palavra de Deus prevalecendo. A palavra de Deus determinando. Não dá para a gente viver sem a palavra de Deus, não dá. Quando o ser humano pecaminoso, decadente, com todas as suas vontades, os seus desejos, alguns em harmonia com a vontade de Deus, outros completamente equivocados, ele se rende a esse livro, ele se rende a essa palavra, ele tem um encontro com o próprio Deus. Tem um encontro com o próprio Deus. No Gênesis não havia nada, e pela sua palavra passa a existir tudo. Para aquele que estava morto há 4 dias, pela sua palavra, ele saiu para fora. Por causa da sua palavra, aquele homem arrogante, pendurado numa árvore, desce depressa. Para aqueles que, ouvindo a palavra do Senhor, apresentada com autoridade, por homens movidos pelo Espírito Santo, o que precisamos fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Para aqueles que estão vivendo no tempo do fim, felizes, aqueles que ouvem, aqueles que leem as palavras deste livro. E aí daquele que tirar um jota ou um tio deste livro. Porque este livro é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque nós temos desejos que se harmonizam com esse livro. E louvado seja Deus, porque nós temos a compreensão de que não podemos nos mover por eles. Temos que nos mover e agir, viver conforme aquilo que aqui está revelado. Talvez você esteja dizendo assim, é muito difícil. É verdade, é muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu estava num auditório e entrava pelo corredor o pregador, e na hora que ele foi subir os degraus como aqui, ele tropeçou e ele caiu. E muita gente riu naquele dia. E quando ele se levantou para pregar, eu me lembro bem
que a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, e aquilo me marcou. Ele falou assim: felizes são aqueles que depois de tropeçarem e caírem, podem se levantar para pregar, para testemunhar, para viver isso aqui. Não importa se você tenha ido tão longe ou se você tenha feito alguma coisa que não se harmoniza com a vontade de Deus. Importante é eu sentir isso que eu estou sentindo agora e você também. Eu quero viver em harmonia com este livro. Eu quero fazer a vontade desse livro. Eu quero estar em harmonia com meu Deus. Eu quero construir a minha casa, a minha vida, os meus sonhos sobre a rocha. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus por causa dessa mensagem. Eu quero ser um jovem diferente, eu quero ser um pai diferente, uma mãe diferente, eu quero ser uma família diferente, eu quero ser uma igreja diferente, porque nós temos a luz para o nosso caminho. Você sente desejo no seu coração? Esse desejo no seu coração? Então vamos orar? Querido Deus, temos em nossa mão aqui um livro todo especial. Ele não é sobrenatural, mas ele nos revela o sobrenatural. Quantas vezes, Senhor, por conta dos nossos desejos, das nossas vontades, caminhamos diferente do que o Senhor nos orientou. Coisas simples, Senhor. Algumas coisas mais complexas. Para alguns, coisas mais fáceis, outros difíceis. Assim somos nós, Senhor. Apetecidos pelos gostos, pelos prazeres, pelas cores. Por conta dessa natureza, Senhor, que se amoldou a esse lugar, um lugar de pecado, de sofrimento, de dor. O problema, Senhor, não é a dúvida do certo e do errado. Nós sabemos o que é o certo, sabemos também o que é errado. Mas muitas vezes, de uma forma tão consciente, preferimos ceder a esses nossos desejos, essas nossas vontades. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor esteve aqui, o Senhor não cedeu a esses desejos. E aqui estamos nós, cheios de esperança de salvação. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós estamos fazendo um propósito com o Senhor. Quanto mais tempo nós passarmos com esse livro, mais poder nós vamos ter, porque assim é revelado. Então, Senhor, que cada um de nós faça um compromisso. Nós não vamos passar mais nenhum dia sem um contato com esse livro. Mesmo que seja um único versículo, Senhor, nós vamos ler esse livro todos os dias. Ensina-nos a amá-lo, a gostar dessa palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração quando estivermos lendo a palavra. Senhor, ouvirmos um bom sermão, uma boa música. Isso é bacana, é importante. Mas, Senhor, a gente tem que ir à fonte, nós temos que buscar aquele alimento mais sólido. Isso a gente só faz com o Senhor. Por favor, Deus, ajuda as crianças. Da Bíblia Sagrada. Senhor, como diz o voto dos desbravadores, o voto da conjuração da Bíblia,
Eu quero, junto com os meus irmãos aqui, repetir isso, por amor ao Senhor Jesus. Eu prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem, de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Eu prometo fidelidade à tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.